Gente, estamos aqui com Marli Araújo, professora universitária da UFAL, uma mulher aguerrida, comprometida, super competente, principalmente sobre o tema que vamos conversar hoje, que é os 10 anos da Lei Maria da Penha. Essa lei que completa esses 10 anos e que é uma referência no mundo, não é, professora Marli, sobre a questão do combate à violência contra a mulher. 10 anos de Lei Maria da Penha, né? A gente entende que é uma evolução nesse combate à violência contra a mulher, um país em que sabemos que os índices são alarmantes. O Brasil, o 5º país do mundo em índices negativos na violência contra a mulher. E a gente tem uma lei que é referência, segundo algumas pesquisas que fizemos, uma referência como uma lei boa, como uma lei moderna, como uma lei que realmente ela tem tudo para ser uma grande arma nesse combate à violência contra a mulher. 10 anos depois da sua sanção, progredimos, avançamos, conseguimos efetivar esse direito, garantir esse combate à violência. Como é que você vê nesses anos todos de estudo? É uma década, né, Rosinha? Uma década de lutas. Verdade. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui com você nesse bate-papo e sobre um assunto tão importante como a violência contra mulheres. E aí você faz uma pergunta extremamente difícil, né? Em que avançamos em uma década e o que temos para avançar? Por que eu estou falando o que temos e o que avançamos? Não gosto muito de pensar na Lei Maria da Penha como retrocessos. Se nós pensarmos num país com a história como o nosso, com a demora que tivemos para nos organizar e conseguir essa lei, eu não gosto de pensar em retrocessos. Eu gosto de pensar que nós avançamos, mas que temos muito mais a avançar. Então, a lei é uma conquista. Sem dúvida nenhuma, uma conquista de movimentos feministas, de organização de mulheres. Não vamos esquecer também que o Brasil foi signatário em vários momentos e convenções até chegarmos a esse momento. Um compromisso de que iria trabalhar na diminuição dessa violência. Porque e uma das formas de trabalhar é ter uma lei que realmente garanta isso. Por que eu gosto de lembrar isso? Porque a Lei Maria da Penha, ela tem uma conotação, às vezes, muito individual, Rosinha. Não sei se você já observou, parece que foi uma conquista isolada da Maria da Penha. Mulher que eu tenho um extremo respeito, uma admiração. Você conseguiu, o que ela conseguiu é de uma vitória sem precedentes, né? Nunca antes visto, na minha opinião. Ele emprestou a história triste dela, né? Uma história lamentável de, se não me engano, foram 3 vezes que o marido tentou assassiná-la mesmo, e ela conseguiu sobreviver e usou essa história como uma referência no mundo, até chamou a atenção do mundo, e isso deu força para a lei que já tramitava no Congresso. Sim, sem dúvida, mas assim, o que é que nós tínhamos também? Toda uma organização de movimento. Então, o que é que nós temos de avanço? Primeiro, nós temos uma legislação. A violência doméstica contra mulheres, ela passa a ser um crime. Né? Se nós pensarmos que ela era tratada como crime de menor potencial ofensivo e que a partir de 1999, esse crime foi tratado inclusive nos juizados especiais criminais por ser considerado crimes de menor potencial ofensivo, você chegar a ter uma legislação que diz que é crime, que reconhece, que tipifica essa violência, que diz que consequentemente tem uma punição maior, uma pena maior, E diz que ela tem modalidades, então não é só a violência doméstica, ela vai dizer, olha, é a violência psicológica, é a violência patrimonial, é a violência física. Esse é um dos grandes avanços da lei. Até então a gente sempre pensava a violência contra mulheres, e especificamente a violência doméstica como a física. E aí a gente passou a reconhecer, não, essa violência pode ser psicológica, ela pode ser patrimonial. E isso dá um leque, vamos dizer assim, não um leque, mas a gente começa a perceber a intensidade dessa violência e o que é que ela significa na vida de mulheres. Então, eu penso que a Lei Maria da Penha, ela traz esse grande avanço. O outro grande avanço que ela traz, na minha avaliação, é a visibilidade. Verdade. Eu não sei se ela faz com que... alguns pesquisadores dizem assim, nós temos números. Eu acho que os números sempre estiveram lá, na minha avaliação. Se você pegar a história do Brasil, o que é que nós vamos ter? Sempre houve violência doméstica contra mulheres no Brasil.
e sempre foi quantificada, talvez escondida Sim. ali para baixo do tapete, né? O que é que nos faltava? Nos faltava, primeiro, com a lei vem uma campanha intensa, que dá visibilidade a essa lei e faz com que as mulheres procurem denunciar. Isso faz com que esses números apareçam, faz com que as pesquisas, a partir de 2006, ganhem maior visibilidade e maior intensidade. Consequentemente, essa violência contra mulheres, ela ganha também uma grande visibilidade no nosso país. Então, E será que, em contrapartida disso, há uma preocupação maior também da sociedade, do próprio Estado, em diminuir esses índices? Porque, como você bem disse, né, houve uma visibilidade, são números que são alarmantes. Nosso Estado, por exemplo, tem dos maiores índices negativos com relação a essa violência. E o país como um todo, nesse estudo, né, de quantos países no mundo tem nosso índice quinto lugar. Houve também, a partir disso, a preocupação do Estado em se organizar, em se preparar, em se preparar, quando eu digo capacitar as pessoas para esse tipo de atendimento. Você acha que houve mais isso ou ainda há uma negligência, enquanto sociedade, enquanto governo, nesse sentido? quando eu comecei a responder, eu disse a você que a gente precisava avançar. Isso. Eu acho que é nisso que nós precisamos avançar. Então, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela vai dizer que precisa ter equipes específicas nas delegacias. Nós ainda não temos. Ela vai dizer que nós precisamos dos juizados especiais. Nós não temos isso ainda em todo o território nacional. A gente ainda não consegue ter. Nesse sentido, ela precisa avançar. Ela precisa capacitar pessoas, ela precisa capacitar equipes. E aí eu estou falando, desde na minha avaliação, a gente precisa de capacitação desde lá do CRAS, pensando na política de assistência, no município de pequeno porte, até o juiz. Né? Até o juiz. Até o juiz. Como entender essa violência? Como entender que ela é uma violência estrutural e que ela tem um alvo específico, que são mulheres? Por que que isso ocorre? Por que que dentro dessa violência a maioria dos agressores são homens? Né? Não que não exista, mas são raros os casos de mulheres que agridem mulheres dentro do seu espaço doméstico. Pensando numa relação conjugal ou num outro tipo de relação entre essas mulheres. Então, a gente precisa entender isso para que essa efetividade da lei, né? Um pouco antes da entrevista falávamos de efetividade, para que essa lei de fato se efetive em todas as dimensões. Um grande avanço que eu acho na Lei Maria da Penha é que ela não traz unicamente a dimensão jurídica. Ela conseguiu pensar nessa violência a partir da construção dessa sociedade. E aí eu vou tentar te responder, né, a questão da sociedade. Eu acho que nós também precisamos avançar muito enquanto sociedade, mas sem dúvida a Lei Maria da Penha mexeu na sociedade brasileira. Hoje, quando eu olho as redes sociais, e eu acho que as redes sociais hoje têm sido um termômetro muito interessante, você consegue ver as mulheres se organizando e denunciando casos de violência, fazendo referência à Lei Maria da Penha, cobrando do Estado, dizendo, olha, Estado, você está fazendo, mas é pouco. Às vezes não é nem aquele grupo organizado de mulheres ditas feministas, mas aquelas mulheres que se compadecem com outras que vivem aquele problema, ou mulheres que já viveram aquele problema e que precisam realmente, até para minimizar a sua dor, se envolver em busca da garantia do cuidado a outras. Algo que está muito concreto na Lei Maria da Penha é que sofremos violência porque somos mulheres. Nenhuma de nós está imune a essa violência. O fato, por exemplo, a Rosinha está aqui, a Rosinha é secretária, Rosinha é mulher, é isso que nos une. Isso. A Marli está aqui, a Marli é professora da UFAL, a Marli está no doutorado, eu sou mulher. Então, eu sou um alvo preferencial dessa violência. E aí, quando eu falo alvo preferencial, porque a violência doméstica também pode ser contra idosos, ela também pode ser contra crianças. Contra mulheres com deficiência. Contra mulheres com deficiência, assim, torna mulheres deficientes. É o caso da Lei Maria da Penha, né? Ela não era uma mulher com uma deficiência, ela se tornou uma mulher com deficiência pela violência doméstica que ela sofreu. Então, a gente também precisa esclarecer um pouco isso, né? Nós somos alvo preferencial dessa violência, nós não somos as únicas. Mas por que somos? Porque somos mulheres. E aí, quando você fala mulheres se compadecem, eu diria que mais de se compadecer, mulheres podem se identificar. Sim, perfeito. Né? E aí a lei vai dizer isso, olha, são mulheres. Acho que a grande
A grande conquista é que é uma lei, porque o Estado reconheceu que existe uma violência que atinge mulheres de uma forma avassaladora. Existe uma forma de violência que mata mulheres cotidianamente. E aí, quando essas mulheres se organizam e cobram do Estado, você tem dois movimentos. Uma, cobrança do Estado, e dois, que você tem uma resposta da sociedade. Essas mulheres estão se organizando. E quando há essa organização e quando há essa pressão, o Estado precisa dar uma resposta. Né? Como é que o Estado deu essas respostas ultimamente? A própria lei, a organização dos serviços que vão fazer com que ela se efetive. Embora ainda muito acanhado. Muito acanhado. Mas a continuidade desse movimento e dessa cobrança do Estado faz com que essa lei continue tendo visibilidade, continue sendo, na minha avaliação, uma das leis mais importantes desse país na última década. Se você pensar de 2006 para cá, qual a lei que esse país sancionou que teve tanta repercussão? É verdade. Qual foi? A gente procura, não teve uma lei que teve tanta repercussão como essa lei, a Maria da Penha. E eu abri a nossa fala dizendo isso, que é uma lei que é uma referência no mundo. Você é uma estudiosa. Sim. Você também vê nesse sentido? Sim. Eu acho que em termos de lei preto no branco, é isso mesmo. Sim, eu acho que são duas questões que o Brasil traz que teve muita força. Uma foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, que Sim. teve uma repercussão fortíssima mundial na década de 90. E agora a Lei Maria da Penha. Por quê? O Brasil reconhece a mortalidade de mulheres pela violência, quando ele sanciona essa lei. E um país fazer isso significa admitir, né? Ainda que por força, o Estado é o Estado, né? O Estado não faz nada no sentido gratuito, quero dizer, o Estado ele se mobiliza quando também há uma pressão e uma cobrança, né? Não é à toa que a lei passou quase 30 anos para ser aprovada, nós sabemos disso. Teve várias modificações, o projeto ficou lá há muito tempo. Por conta também dessa cultura machista que ainda predomina na nossa sociedade. Então, quando o Brasil sanciona essa lei, ele está admitindo, eu sou um país machista, eu sou um país patriarcal e por conta disso eu sou um país que mata mulheres. E aí ele mata mulheres brancas, mulheres negras, né? Mulheres com deficiência. Você fez referência às pesquisas, um dos dados que vem nos preocupando ultimamente é que o índice de mulheres negras que vem morrendo por conta da violência doméstica é muito grande, é o chamado feminicídio. Nesse recorte vem se destacando. O número de mulheres negras que morreu foi bem maior do que o número de mulheres negras, brancas, de uma forma geral. É o que a gente vem chamando da violência letal. Quando essa violência doméstica ela é letal. E aí a gente tem uma outra lei, que é o feminicídio, que vem dar conta disso. Bem mais nova, tem um ano. Bem mais nova, tem um ano. Mas veja, está no âmbito da violência doméstica contra mulheres. Daí a importância da Lei Maria da Penha. Porque ela reconhece tudo isso. Vamos falar do feminicídio daqui a pouquinho. Certo. Quero saber mais, quero que você discorra mais sobre esse acréscimo, vamos dizer, à Lei Maria da Penha, que foi tão importante exatamente por tipificar, mais uma vez, um crime tão grave. Nós voltamos já.